Bom dia, discernando. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Amém. Eu espero que todo mundo esteja bem, tá? Hoje vai ser a nossa aula de história. Todo mundo, por favor, pegue um livro de história. Só que antes a prova fazer a chamada, tá? Bora lá. Abraão, Alana Miranda, Bianca Lima, Daniel Vitor, Esther Ribeiro, Gabriel Rocha, Ítalo Barros, Ivete Santos, João Pedro, Júlia Caroline, Lara Mariana, Lívia Bittencourt, Lorena Meira, Luara Nunes, Luísa Pires, Maria Clara Silva, Rafael Santana, Raíssa Michele, Sofia, Vitor Sampaio e Luca Souza. Todo mundo aí presente? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Livro de História, tá? O assunto é Modificações das Profissões, página 93 a 96. Para um crescimento de um país, sempre foi importante o trabalho das pessoas. Antigamente, o trabalho e o lucro giravam em torno dos produtos que vinham do campo. Assim, a lavoura e a pecuária eram as atividades que mais geravam empregos. Contudo, as atividades econômicas foram se modificando e novas profissões ganharam espaço no mercado. Ferrovias, sapateiros, chapeleiros, montorneiros, que conduziam bondes, barbeiros, vendedores ambulantes. Foram profissões importantes. Vale ressaltar que algumas dessas profissões existem até hoje. O tempo foi passando e as profissões se adequaram às necessidades atuais. Então, meus amores, nós observamos, né, que hoje as profissões elas vêm se modificando. E antigamente, as profissões que tinham e davam lucro era o quê? Era a agricultura, e a pecuária, porque elas eram atividades que mais geravam empregos. Só que com o tempo as profissões elas foram mudando. Por quê? Porque começou a gerar mais empregos. Então começaram a surgir novas profissões que antigamente não tinha. E antigamente tinham o quê? Ferreiros, sapateiros, chapeleiros, motorneiros, barbeiros e vendedores ambulantes. Essas foram as profissões mais importantes antigamente. E hoje ainda existem essas profissões, né? Algumas dessas, como o sapateiro ainda existe, os barbeiros ainda existem, os vendedores ambulantes ainda existem, não é? Então, essas profissões, elas permaneceram. Trabalho formal. Todo trabalho é útil para a população, né? Porque nós dependemos do trabalho, do emprego. E nas comunidades aparecem as mais variadas profissões. Todo trabalhador deve pensar no seu futuro, por isso, ele precisa trabalhar com sua carteira de trabalho assinada. Então, gente, o trabalho formal, ele tem
o vínculo com a carteira com a carteira de trabalho. Então, o trabalho formal, o patrão, né? Ele assina a carteira de trabalho do funcionário. Mas por quê, Pro? Para que é a carteira de trabalho? Para que serve? A carteira de trabalho é um documento que comprova o tipo de trabalho que o profissional realiza. Todas as anotações são registradas nela, a atividade que exerce, seus aumentos de salário, suas férias e seu tempo de serviço. Então, a carteira de trabalho é um documento que comprova o tipo de trabalho que o profissional, que a pessoa realiza. E lá tem o quê? Todas as anotações são registradas nela, como, por exemplo, qual é a função que exerce, se a pessoa trabalha no caixa, se é operador de caixa, então vai estar lá assinado na carta de trabalho, que a pessoa ela é operadora de caixa. Se é vendedor, vai ter lá na carteira, vendedor. Então, tudo anotado lá. A data de entrada, os aumentos de salário quando tem, é registrado na carteira de trabalho, as férias, tudo é registrado nesse documento, na carteira de trabalho. Os trabalhos formais, tá, gente? Só os trabalhos formais que têm carteira assinada. No futuro, esses dados da carteira de trabalho é que vão garantir a aposentadoria, que é o que? O salário pago ao empregado depois de certo tempo de atividade, idade ou invalidez do trabalhador das empresas privadas. Então, gente, a carteira de trabalho é um documento muito importante para quem, né, trabalha na área do trabalho formal, porque além de registrar todos a nossa vida profissional, né, ela também serve para no futuro as pessoas se aposentar, porque tem, né, tem um limite, a idade, né, que a pessoa pode se aposentar, que é a partir dos 65 anos. Então, com a carteira assinada e a pessoa tendo 65 anos, pode se aposentar. Então, a pessoa deixa de trabalhar e dá entrada na aposentadoria. Mas, para isso, tem que ter essa idade, né? O homem e a mulher. E tem que ter a carteira de trabalho registrada as profissões que exerceu. Aí fica recebendo essa aposentadoria, tá bem? Trabalho autônomo. Os autônomos, eles trabalham por conta própria. Eles trabalham para eles mesmos. E eles não utilizam a carteira de trabalho, mas eles devem contribuir para a Previdência Social, que é um órgão que futuramente garantirá a sua aposentadoria. Então, gente, qual a diferença de trabalho formal para o trabalho autônomo? É que o formal, eles trabalham para uma empresa e essa empresa assina sua carteira de trabalho. E o trabalho autônomo, eles trabalham por conta própria e não para a empresa. Eles trabalham para eles mesmos. Por isso não tem a carteira de trabalho, mas eles devem contribuir para a Previdência Social, porque futuramente garantirá a aposentadoria deles.
E agora nós iremos ver alguns tipos de trabalho autônomos. Temos que os feirantes, né, que trabalham livremente vendendo frutas, verduras, cereais, temperos e ainda alguns utensílios domésticos, como peneira, colher de pau e vassoura, né? Como todo mundo, eu creio que já foi aqui na feira da nossa cidade, a Feira Livre, e lá tem verdura e tem barracas também que vende peneira, colher de pau, vassouras. Temos o mecânico. Os mecânicos, eles são profissionais que se dedicam a conserto de veículos ou máquinas de costuras ou condicionadores de ar e refrigeradores. Temos também os artistas plásticos, que são pessoas que se dedicam à escultura, pintura, de decoração e etc. Eles vendem suas obras em geleiras de artes ou diretamente às pessoas que encomendam. Eles vendem, gente, obras em galerias de artes. Dá para falar errado, galerias de artes, né? Os artistas plásticos, eles se dedicam à pintura, à escultura, a decorações e eles vendem suas obras de artes em galerias de artes ou diretamente às pessoas que encomendam. E temos também o ourives. O ourives são profissionais que trabalham com ouro, prata e pedras preciosas. São uma espécie de artesãos de joias. Existem ainda aqueles que prestam outros tipos de serviço, entre eles pedreiros, sapateiros, pintores, relojoeiros, encanadores e etc. Então, gente, todos esses profissionais, eles são autônomos e trabalham para eles mesmos, tá bem? Então, vamos fazer a atividade, tá? Da página 95 e 96, tá bem? Vamos lá.